Estamos de volta com o Espaço Livre e agora vamos falar de língua portuguesa. Ela é tão difícil quanto dizem? Quais são os tropeços mais comuns no ambiente profissional? E o que você precisa fazer para deixar de cometer esses erros? Para responder essas perguntas, eu recebo o professor e escritor Diogo Arraes. Diogo, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Obrigado, é um prazer estar aqui para falar sobre algo apaixonante que é a nossa língua. Muito bom. Justamente, muitas pessoas falam que a riqueza da língua portuguesa é o que a torna fascinante. Outras pessoas já acham que as muitas variações e possibilidades da língua atrapalham no dia a dia. Diogo, a língua portuguesa é tão difícil assim? Aí depende muito do objetivo, né? A pessoa, na verdade, o falante, o usuário da língua, tem vários objetivos com ela. E é isso que talvez seja a resposta para essa nossa inicial discussão. O usuário da língua portuguesa no Brasil faz tão bem o uso dela que somos, indiscutivelmente, um povo muito criativo. Muito criativo no vocábulo, muito criativo em frases. Por exemplo, um sujeito que pesquisar uma palavra como aguardente no dicionário encontrará divertidíssimos sinônimos criados pelo povo brasileiro. Como, por exemplo? São Pinga, diversos, assim. Cachaça. A famosa marvada. E é muito divertido isso. A grande questão que se estabeleceu no Brasil também é que quem não segue a língua padrão, de fato, comete um erro. E existem várias concepções sobre o que vem a ser, de fato, o erro, né? Bom, mas é também interessante nós notarmos que o não uso da língua padrão na situação profissional realmente pode trazer aí uma série de problemas, né? De fato é isso. Então, e os tropeços e erros de português no ambiente profissional? O fato de querer falar e escrever de maneira elaborada e bonita pode atrapalhar? Claro, sem dúvida. Existe uma questão muito importante em se tratando de palavra, que é exatamente o objetivo que nós temos dentro daquele determinado texto, dentro daquela determinada situação linguística. Existe a situação poética e existe a situação profissional, como você muito bem disse, né? E é importante, uma palavra bem interessante nesse nosso caso é a palavra objetividade. Hoje o mercado valoriza muito o profissional objetivo, dinâmico, o profissional que de fato pretende não se mostrar, mas passar a mensagem de uma maneira simples e com muita eficiência. No ambiente corporativo, quais são os erros mais comuns? Os erros, eu diria que algo muito comum é o famoso texto prolixo, que é aquele texto repleto de palavras, mas a mensagem é uma mensagem pobre, um texto com a mensagem rasa. Clássico exemplo disso é o uso da expressão venho por meio desta, quando o sujeito, na verdade, poderia trocar esse venho por meio desta por informa-se, sabe-se, ou, por exemplo, entra-se em consenso que no dia tal haverá uma reunião. Aliás, esse verbo haver é tão judiado em um Brasil, eu diria, de um excesso de palavras em se tratando de situação profissional. Isso é bem importante destacar que na situação profissional é língua padrão e é padrão mesmo. Existem erros que foram incorporados pela língua portuguesa? E mesmo palavras estrangeiras? Sim, é um clássico. Vamos ao comentário primeiro dos erros, né? A expressão, por exemplo, ainda não aceita em língua padrão, chegar em casa é algo completamente incorporado pela nossa língua e já forma padrão na visão de muitos linguistas. Mas é importante destacar que se o sujeito fizer uma prova, um concurso público, uma prova que visa a língua padrão, essa expressão chegar em casa ainda é um erro, mas que no cotidiano chegar em casa é uma expressão já incorporada. Lembrando que o padrão exige com o verbo chegar aí a preposição a, aí seria chegar a casa ainda o padrão. Perfeito. No segundo caso aí de expressões estrangeiras, eu destaco várias, e essa que
Eu detesto, na verdade, mas tenho que admitir Deletar? que eu sou voto vencido. Não, deletar, que aliás vem de uma forma latina, vejo com bons olhos. Não gosto, por exemplo, de selfie. Eu acho que várias palavras ligadas ao campo da informática são excessivas. Eu gosto muito da palavra autorretrato, acho que é uma palavra belíssima. Porém, que é uma opinião e não um fato, né? Fato que a palavra selfie já é um estrangeirismo bem incorporado aí pela nossa língua. E a linguagem da internet, Diogo, na sua avaliação, contribuiu para esse cenário mais, digamos, flexível? Acho a internet um campo de uma criatividade imensa. Acho que a internet possibilitou ao nosso dia a dia, ao dia a dia da língua, algo muito precioso. Uma grande prova disso é que uma das línguas mais utilizadas no Twitter, que é uma rede, uma mídia social mundial, é a língua portuguesa. Então, muitos falavam, eu me lembro no início dos anos 2000, que a língua portuguesa estava fadada ao fim. Quem nunca ouviu isso, né? Que a língua padrão não teria mais espaço. Então, acho que a internet veio sim para concretizar que a nossa língua é uma língua extremamente criativa. Outra prova clássica são essas mídias sociais que usam da forma poética da linguagem. Existem vários nomes de artistas incríveis que só surgiram após essa democratização no uso da língua, digamos, eletrônico, vamos usar assim, né? Legal. Para quem não sabe, o Diogo é professor e dá aulas para quem estuda para concursos públicos e também é autor de algumas publicações. Os erros de português, Diogo, são mais comuns pela complexidade da língua ou você entende que é por conta da deficiência do ensino básico? Dura questão. Existe sim uma deficiência no ensino, são cobradas diversas matérias, diversos pontos que são muito específicos e outros que são tão básicos acabam sendo deixados de lado. Uma grande prova disso, ao meu ver, vive-se um absurdo, por exemplo, uma prova como o Enem, em que o cidadão é obrigado a ler determinadas obras, mas pouco se questiona sobre o valor literário da obra. Mas muito mais cobrada a questão histórica da obra. Acho um absurdo, por exemplo, se cobrar um conto machadiano e deste conto machadiano não existirem perguntas acerca de personagem, enredo, pontuação, paragrafação, estilo machadiano, mas em muitos momentos existir um enunciado como, naquele período havia uma frente assim assado, comente sobre essa frente histórica. Quer dizer, o próprio adolescente pode se perguntar assim, por que eu de fato li a obra se pouco é questionada sobre a obra no sentido literário, certo? É importante considerar que história realmente é algo importante, né? A literatura sem história de fato é paralítica, mas existe uma deficiência muito grande, sim, no ensino e a maneira como os conteúdos são cobrados aí dos nossos estudantes. E de um outro lado também, né? A escrita fina acabou se tornando luxo, que eu sempre comento para os meus leitores, meus alunos, país afora, é que você pode, qualquer tipo de pessoa que invista no quesito gramatical, no quesito da elegância no uso da palavra, sempre terá um espaço a mais, né, nesse nosso tão competitivo mercado. Legal. E no dia a dia, Diogo, o brasileiro comete muitos erros de português. Isso pode variar, digamos, de estado para estado, porque eu já li uma vez, eu me lembro, que o carioca é quem mais respeita as regras da língua portuguesa. Isso é verdade? Existem vários mitos. Essa questão sobre qual é a região que faz aí um uso mais coerente da língua, todas, na verdade, né? É preciso separar, na verdade, o que é padrão do que é não padrão, né? Eu vejo que há um certo glamour em determinadas regiões, porque acabam aparecendo mais na TV, enfim. Mas as contribuições de cada região são muito grandes para a nossa língua. Cada canto, cada região, cada vertente
do regional é muito importante para a concepção de uma língua em um país tão extenso como o nosso, de uma cultura realmente incrível, de autores gramaticais e literários muito respeitados, e isso é realmente, cada ponto, cada região é extremamente importante para a riqueza da língua. Um outro ponto aqui, por fim, é se dizer sobre erro, né? E algo que eu sempre gosto de colocar, não só em sala de aula, como fora dela, que todos nós estamos sujeitos a um deslize. O que ao meu ver, uma questão nobre é ter um pouco de atenção sobre o tipo de linguagem e o tipo de ambiente que você utiliza, em que você utiliza aquela determinada linguagem, aquela forma de expressão, né? Legal, importante entrevista com o Diogo Arraes. E para quem assiste o programa e se identificou com alguns erros e dificuldades que nós destacamos aqui, qual é o primeiro passo para melhorar? A leitura? A leitura sempre terá o seu espaço, mas eu também quero, eu pretendo, humildemente aqui, tirar um certo mito sobre, eu acho essa frase, esse folclore, né, que é colocado no nosso dia a dia em relação a ler, não. Leia aquilo de que você realmente gosta. Eu, por exemplo, sou um apaixonado em crônica, mas não sou tão apaixonado aí pelo romance. Gosto de alguns romances, realmente, alguns romances marcaram minha vida, mas eu sou um completo apaixonado pela crônica, pela forma poética da linguagem, da língua, da linguagem também. E acho que o mais importante é você buscar aquilo que satisfaça ao seu ego. E, claro, aquilo que de fato leve-o a um degrau profissional satisfatório e principalmente de felicidade. Porque, no fim das contas, meu caro, o que interessa é ser sociável, e acho que essa é a grande sacada do bom uso da língua, se é que eu posso utilizar aqui esse termo, né? Professor e escritor Diogo Arraes, obrigado pela participação. Deixa um contato para o nosso público. Claro, foi um prazer muito grande, é ainda um prazer muito grande falar com todos vocês que assistem ao programa, assistirá, né, o verbo transitivo indireto aí no sentido de ver, é um prazer muito grande. Os meus contatos, todas as minhas mídias sociais, todas são @Diogo Arraes. Escrevo todas as terças-feiras na Exame, tem uma coluna já há 4 anos na Exame, da editora Abril. Aliás, é um prazer sempre muito grande poder falar sobre a nossa língua semanalmente e diariamente nas minhas mídias sociais. Obrigado, Diogo, mais uma vez. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós lembramos que vamos sempre continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.